retorno e me abrigo em Buda, retorno e me abrigo no Dharma, retorno e me abrigo na Sangha. Os 3 tesouros, as 3 joias. Buda, Dharma e Sangha. O ser iluminado, a verdade e a comunidade que pratica a verdade que foi nos deixada pelo ser iluminado chamado Buda. Então isso é que significa as 3 joias, esse refúgio, o abrigo, que é o lugar tranquilo onde a gente se entrega, onde a gente fica à vontade. E falando sobre verdade, eu quero lembrar que um programa desses eu comentei um pouquinho sobre um professor de Barcelona que eu conheci em Goiânia, chamado Francesc Torralba. E Francesc Torralba, ele fala sobre inteligência espiritual, que eu já falei, não tem nada a ver com espírito, não tem nada a ver com espiritismo, mas ele quer falar que todos nós temos uma capacidade dessa inteligência que seria da essência do ser, que é esse questionamento profundo do sentido da existência. E diz, para que a gente tenha essa inteligência, existe que você tem que ter um estado de felicidade, de plenitude, que é resultado da inteligência espiritual. A inteligência emocional é uma coisa, né? Conheço as minhas emoções. A espiritual é mais abrangente, é uma coisa maior do que apenas as emoções. E ele vai dizer o seguinte, que primeiro precisa ter um triângulo, que precisamos ter algo maior do que o nosso próprio conforto e bem-estar. A nossa vida não pode só pensar no meu autoconforto e no meu bem-estar. Eu estou cuidando de alguém, fazendo alguma coisa para outros seres, estou conectada com a vida que é maior do que eu mesma, então isso é importante. O segundo é autoconhecimento, conhecer a si mesmo e aceitar-se, porque tem pessoas que se conhecem e não gostam de si mesmo, né? Autoconhecimento e autoaceitação, mas autoconhecimento é você saber quem você é e que você é um processo incessante em transformação. E que você pode mudar, que você pode ser diferente. No Zen Budismo a gente até fala que a pessoa deve passar pela grande morte. Não é suicídio, não é matar ninguém. A grande morte significa que você abandona as ideias que você tem sobre você para entrar em contato com o seu eu verdadeiro. O eu verdadeiro seu é o eu verdadeiro de um ser humano, mais do que a sua história pessoal, antes da sua história pessoal. Autoconhecimento, que é o Zen, é uma coisa profunda, sabe? É conhecer em profundidade, você faz mudanças e dá sentido à sua vida. E ele vai dizer o que dá sentido à nossa vida é a beleza, o bem, fazer o bem aos outros, ser voluntário, cuidar das pessoas à sua volta, cuidar da plantinha, do bichinho, não querer o mal de ninguém, não querer torturar ninguém, não querer extinguir ninguém, não achar que tem alguma forma de vida que precisa ser morta, né? Ninguém precisa ser morto. E nós podemos modificarmos-nos, educarmos-nos, nos transformar. Então, primeiro, o bem. Segundo, a beleza. Isso é a capacidade de perceber beleza em coisas simples. A beleza nas coisas mais inusitadas. Às vezes um raio de luz. Às vezes um bichinho pequenininho. Às vezes um elefante. A gente não tem elefante no Brasil, né? Quando a gente vê elefante na televisão em outros países. Tigres, não são bonitos? E ao mesmo tempo o nascer do sol, o pôr do sol. Eu adoro o som das águas do mar. Às vezes só ficar sentada à beira da praia vendo aquelas ondas que vêm e vão. Tanta coisa bonita que existe na vida, na natureza, na sua casa. Um pedacinho de madeira, você vê toda uma floresta, sabe? Uma capacidade de observação profunda, de apreciar a beleza. O segundo é você se perceber nessa unidade, é reconciliar-se com você, como o uno, o indivisível. Pessoas falam muito de corpo-mente como se fossem coisas separadas. No Zen Budismo nós falamos corpo-mente como unidade. Você reconciliar-se com essa unidade, perceber-se interconectado a tudo. E a procura da verdade. Você procura a verdade? É alguma coisa que você procura? Você se questiona sobre o que é verdade nessa vida? O que é verdadeiro? Há tantas histórias, hoje fala-se em fake news, não é isto? Fake news são o quê? Histórias que não são verdadeiras, falsas. Fake quer dizer de mentirinha. News, notícia de mentirinha.
Então tem tanta notícia de mentirinha. Você aceita isso? Eu já tive coisas que me mandaram no meu Facebook. Eu falei, que bonito isso, vou mandar para as outras pessoas. Mandei e disseram, não, monge, isso é fake news, não é verdade, é de mentira. Isso não é verdadeiro. Então a gente é enganado. A gente pode ser enganado. Mas não é interessante que a gente procure a verdade? Não é porque eu fui enganada que eu quero enganar os outros. Eu quero enganar os outros sobre quem eu sou, quem você é. Se está chovendo, eu vou dizer um dia de sol. Não é dia de sol. Mas você veja, a chuva tem valores diferentes em lugares diferentes. Por exemplo, aqui no Brasil, lá no Nordeste, quando escurece e vai ter chuva, todo mundo fica uma festa. Aqui em São Paulo também, quando passa a época da seca, passamos o inverno de uma seca muito forte, o dia que escurecia, chovia, todo mundo batendo palma, oba, chuva, 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 não é? Agora, se chove muito, também não queremos a chuva o tempo todo, então nós vamos apreciar o sol. Não há nada fixo, nada permanente. Mas eu não posso dizer que um dia de sol é um dia de chuva, porque às vezes não é. Agora, lá em Manaus diz que é assim, não é? Eu devo ir lá para Belém e talvez para Manaus também, em dezembro. E o que o pessoal fala? Que quando tem um sol muito forte, em seguida vem a chuva muito forte. Então, cada área do país, do mundo é um pouco diferente, o clima é diferente, as pessoas, devido ao clima, são diferentes. É a procura da verdade. O que é a verdade? O que é mentira e o que é verdade? Será que nós podemos acessar? Segundo esse professor, o Francisco Torralba, o que dá sentido à nossa existência é procurar a verdade. Você procura? O que é? Dos preceitos de Buda, que nós falamos de vida ética, falando de vida ética, quero lembrar esse livro bonito, que a editora Best Seller era uma da Record fez, que sou eu e o professor Clóvis de Barros Filho, que se chama A Monja e o Professor. Nós falamos sobre ética, preceitos e valores. Preceitos, tem preceitos budistas, que são a ética budista. Como é que, se você viver dessa forma, você vive uma forma ética, você vive a partir de valores. E um deles é não mentir. Olha que interessante. O primeiro é não matar. O segundo é não roubar. O terceiro é não abusar da sexualidade. O quarto é não mentir. E o quinto é não negociar intoxicantes. Vou falar um pouquinho sobre eles. Não matar, o oposto é dar vida. Não matar a você nem a ninguém. Então não cometa suicídio e evite que outras pessoas cometam suicídio. Perceba sintomas e traga essa pessoa de volta ao autoconhecimento, à apreciação da existência. Tem que, às vezes, procurar especialistas, tem que procurar, às vezes, precisa tomar remedinho, mas a gente não pode deixar que as pessoas se matem e nem podemos matar ninguém. Então, esse é o primeiro preceito, não matar. O segundo é não roubar. Embora nada pertença ao ser ou a ninguém, nós não pegamos aquilo que não nos é dado. Às vezes os meninos muito aflitos entram em shopping centers e roubam lojas, depois são presos. Às vezes na rua, está passando, vê alguém com o celular na mão, que sai correndo, roubou o celular. Vai ficar infeliz, vai ficar com medo que alguém tenha visto, que seja reconhecido, não vai mais passar naquela rua. Perde a liberdade. Então, não roubar é alguma coisa para você ficar bem, para sua família ficar bem, para aquela pessoa que você roubou, coitada, vai ver que era tão necessário para ela aquele objeto, né? Então, não roubar, não matar, não roubar, não abusar da sexualidade. A sexualidade é uma coisa linda, é amor, é carinho, é entrega. Abusar é forçar. Não é? Às vezes aparece nos jornais abusos sexuais. Não fazer isso e não deixar que ninguém faça. Se você percebe que no seu local de trabalho alguém está molestando uma colega, um colega seu, não deixe.
Fique por perto, impeça. Não finja que não está vendo, não. Eu gostei muito do Papa recentemente, dizendo assim, criou o Dia dos Pobres, e disse assim, quem é cristão vê pobres na rua, não finge que não vê. É a mesma coisa. Se você está vendo qualquer abuso sexual, não finja que não vê. Muitos abusos de crianças, principalmente, acontecem em casas em que adultos estão vendo outro adulto abusar e finge que não vê. Não faça isso. Veja e diga não. Não precisa ter ódio, não precisa querer matar, nada disso. É só dizer não. Não dê oportunidade. Vai fazer tratamento. Vai procurar outra maneira de usar a sua sexualidade, né? Então, manter ações sexuais que não sejam impróprias, né? Que não é de abuso, não é forçar. Então, não matar, não roubar, não abusar da sexualidade, não mentir, é o quarto. Não mentir. E às vezes nós mentimos para nós mesmos. Olha que difícil. Às vezes é uma mentirinha que você conta, está em casa e diz, diga que eu não estou. Nem essa nós devíamos fazer, sabe? Não precisa. Mas não precisa ser aquela pessoa tão verdadeira que a sua amiga está fazendo um regime e você vira para ela e diz, como você está gorda. Não vai fazer isso, coitadinha, né? Vai ficar triste. Então não é para entristecer os outros, eu sou tão verdadeiro, eu sou tão franco, eu falo tudo que eu penso. Não fale tudo que você pensa. Porque nós temos pensamentos que nós nem elaboramos direito. E se falar tudo que lhe passar pela cabeça, não vai dar certo. Vai criar inimigos, vai ter problemas, então reflita antes de falar. Agora, não minta para você. As pessoas mentem para si mesmas. Elas dizem assim, por exemplo, eu quero muito passar num concurso público. Aí você pergunta, então, você está estudando bastante. Não tenho tempo de estudar. Você não tem tempo de estudar? Como é que você vai passar no concurso público? Você acha que vai cair um milagre do céu? Não vai. O milagre do céu é o esforço. Estou predestinado a entrar naquele cargo. O que você está fazendo para conseguir isto? Como é que você se esforça? Você acorda mais cedo para estudar? Fica estudando até mais tarde? Toma um chá, um café, alguma coisa? Se você tem um propósito na vida, se você quer atingir um objetivo, você tem que criar causas e condições para isso. E a pessoa mente para si mesma. Não estou conseguindo, mas o que você está fazendo para conseguir? Você não faz nada. Uma expressão antiga dizia assim, a pessoa põe o carro virado para o sul e diz que quer chegar no norte. Faz um esforço enorme, não chega em lugar nenhum, porque até chegar no sul virado para o norte, né, dar a volta no planeta, vai demorar muito, né? E aí diz que não consegue chegar, porque não está fazendo esforço da direção. Então está mentindo para você. Quais são os seus propósitos, seus objetivos, a sua intenção? E como é que você cria causas e condições para que isso aconteça? Há muitos anos eu estava em Los Angeles, na Califórnia. Eu morava lá. E eu estava praticando, eu morava no Zen Center de Los Angeles, que é o Centro Zen de Los Angeles. Los Angeles é uma cidade que fica na costa oeste dos Estados Unidos. A costa oeste, onde tudo acontece mais devagar. A costa leste, onde tem Nova York, tem Washington, onde a coisa é quente, né? Tá tudo acontecendo lá, bombando. Pá, 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 pá. Até chegar na costa leste, são 4 horas de distância. Então, todo mundo é mais devagar. Então, diz que o pessoal da costa leste é lento, o pessoal tem praia, vai surfar, não tem pressa. E é verdade, o trânsito em Los Angeles era uma maravilha, todo mundo dava licença para todo mundo passar. Eu tive um tempo muito agradável. Eu fiquei morando lá no Zen Center de Los Angeles, e onde eu aprendi o Zen Budismo, eu comecei as minhas práticas Zen Budistas em LA. E foi muito interessante esse autoconhecimento, esse perceber quem eu sou. Eu sentava em Zazen, que é sentar em Zen, muitas vezes. E eu queria entender isto. Eu fui largando todas as outras atividades que eu tinha, porque ali tinha alguma coisa que me interessava muito. Eu não digo que você tenha que fazer isso. Isso foi a minha caminhada. Cada um de nós tem o seu caminho. E você tem que entender qual é o seu. Se você tem um filho, uma filha que você quer educar, que você criar, você tem que ser o modelo. Você é o exemplo. Não é só o que você fala, é como você faz. Né? Estimular a pessoa ao crescimento, ao desenvolvimento, à pesquisa, à dúvida. É importante ter uma dúvida.
Nós falamos no Zen que é importante ter uma dúvida que nem houvesse uma bola de fogo em brasa que você engoliu, que ficou presa na garganta, que você não consegue nem engolir nem cuspir. Esse é o nível de dúvida que nós devemos ter sobre a própria vida, sobre a própria existência. Não é vivendo como, sei como é amanhã eu faço. Não tem amanhã. Pode não ter amanhã. É hoje. É hoje que a sua vida está pulsando no seu corpinho. Cuide bem. Questione-se. Desenvolva a sua capacidade de questionamento, que esse professor vai chamar de inteligência espiritual. Para que serve? Para que serve isto? E o último desses 5 preceitos, que são a maneira ética de ver, que é comum a todos os budistas, leigos, monges, o último é não negociar intoxicantes. Agora nós vamos falar o que é intoxicantes. Aquilo que intoxica o seu corpo e a sua mente. Aquilo que faz com que você não raciocine de maneira correta. Que o seu pensamento deixe de ser o pensamento correto. Que a sua fala deixe de ser a fala correta. Que talvez o seu meio de vida deixe de ser o meio de vida correto. Que talvez o seu esforço deixe de ser correto. Que talvez você não consiga meditar, refletir em profundidade. E que talvez por causa das drogas você não acesse a sabedoria perfeita. Mas quando nós falamos de drogas, de não se intoxicar, não negociar, não é que você seja um vendedor, um traficante de drogas, né? Aliás, há muitas pessoas que traficam outros tipos de drogas, né? Drogas que são aquelas que manipulam a mente humana. Talvez essas as mais terríveis, porque vêm tão disfarçadas. E a pessoa não é chamada de um traficante de drogas, né? É preciso ter cuidado. E se você também, levando ao preceito anterior de não mentir, não é próprio você que trafica drogas para você. Iludir-se, não estar de acordo com o caminho e com a verdade, o que é isto? Então, não negociar intoxicantes é não pegar, não passar adiante, não estimular os outros a que usem aquilo que perturba a clareza mental. O nosso cérebro é maravilhoso. É uma máquina de última geração. Estão todos falando muito do desenvolvimento da tecnologia. A tecnologia é uma cópia rudimentar da mente humana. E nós mal conhecemos a nossa mente. Então, quando falamos de não negociar intoxicantes, nada daquilo de amortecer a mente. Às vezes, temos perdas, né? Perdas no sentido que, eu não chamo de perda, mas alguém que nós gostamos muito morre, ou temos uma grande decepção, então vamos tomar calmantes. Eu tenho que anestesiar a minha dor? Dependendo do tipo de dor, nós temos que passar por ela, sabe disso? É mais importante atravessar do que anestesiar apenas, porque você apenas vai deixar para mais tarde sentir aquela dor. Se você quiser encobrir o sofrimento, você encobre isso por quanto tempo? Há um momento que esse véu se desfaz e você tem que encarar a dificuldade, a dor, a perda, a tristeza. Faz parte da nossa vida. Tudo que nós possamos experimentar como ser humano faz parte da nossa existência. E como que nós usamos esses sentimentos, essas emoções, de forma a ser benéfico, não só para você, mas para quem está à sua volta. É tão importante conhecer a si mesmo e fazer votos. A nossa vida fica tão plena de alegria quando podemos fazer votos. Voto de despertar, voto de sair de um lugar onde eu não vejo direito as coisas e não sei direito como são, para um voto de procura da verdade, da clareza, de interpretar de forma correta o que está acontecendo. Quem são as pessoas que trabalham comigo? Algumas alegres, outras tristes.
Às vezes homens trabalham juntos e quando pensam de forma diferente, um insulta o outro, não é? Para quê? Podemos pensar de forma diferente, podemos conviver com pessoas que escolhem maneiras diferentes de viver a realidade, mas é preciso que você faça o voto de entender, de compreender, de não querer mal, de não querer destruir. O crime é errado, o ato é errado. A pessoa é vítima também de uma sociedade, de uma cultura de violência. Como é que você transforma uma cultura de violência em uma cultura de não violência? Vai depender de você. Seria tão bom se dependesse do outro. Seria tão bom se dependesse apenas de um milagre. Mas o milagre acontece quando você provoca o milagre. Quando você se torna um ser capaz de perceber o milagre da vida e desenvolver apreciação pela existência, por cada breve instante da nossa existência humana. Eu vou ler um trecho desse livro. Esse é um livro que foi feito aqui na Rádio Mundial, de programas na Rádio Mundial, de pessoas perguntando, fazendo questões. Ele foi transcrito e o Nilo André Cruz, que é o produtor desse programa, escreveu o livro, pesquisou muitas coisas sobre budismo. Hoje ele é um entendido no budismo, de tantas pesquisas, de tanto me ouvir também falar. E eu vou ler um pequeno trecho aqui. Há uma ideia no budismo de que há 3 períodos para o Dharma, para os ensinamentos, né? Um período que é chamado Dharma correto, onde existe Buda e os ensinamentos. Existe prática e realização. Então é chamado o Dharma correto. Quando tem a sabedoria, Buda significa sabedoria, e a pessoa pratica e realiza a sabedoria. Depois de outros 1000 anos, segue o período chamado Dharma de imitação. As pessoas copiam, imitam, mas não entenderam de verdade. Repetem textos sem ter compreendido, sem ter profundidade. Mas ainda existe. Os ensinamentos ainda existem. Existe a forma. Se vestem como monge, como budista, mas a prática existe, mas é uma prática formal, preocupada apenas com a posição, se está correta, por exemplo, com a aparência, né? E, finalmente, depois de outros muitos milhares de anos, cerca de 10.000 anos depois de Buda, chegaria a época do chamado Dharma degenerado, época da degeneração da vida, quando nada mais de correto e bom existe. E nós rezamos todas as manhãs para que o Dharma degenerado volte a ser o Dharma correto. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres e que possamos nos tornar o caminho iluminado.